Um bloco de massa M está sobre um plano horizontal. Ele é puxado por um fio que tem massa desprezível. Esse fio aplica no bloco uma tensão horizontal de módulo T. Resolva o problema no referencial da Terra como se ele fosse inercial. Considere conhecidos a aceleração da gravidade e os coeficientes de atrito cinético e estático entre o bloco e o plano. Isole o bloco e coloque as forças não desprezíveis que atuam sobre ele. Calcule a força de atrito enquanto o bloco está em repouso. Calcule a força de atrito quando o bloco já está deslizando. Bruna, hoje nós vamos usar as leis de Newton para analisar as forças que agem nesse bloco que está sendo puxado por um fio. Mas primeiro isole o bloco e coloque as forças que atuam sobre ele quando o fio está frouxo. A única força gravitacional não desprezível que atua nesse bloco é o seu peso. As forças de contato são a normal e o empuxo do ar que eu posso desprezar, né, professor? Pode. E o que esse fio faz com o bloco? Nada, ele não está esticado. E agora? Agora, o fio esticado cria uma tensão que puxa o bloco para lá. E falta colocar alguma força? Acho que não. Tem certeza? Tenho. Então aplica a segunda lei de Newton ao bloco. Pela segunda lei de Newton, a força resultante, que é a soma da normal com o peso mais a tensão, é igual à massa do bloco vezes a sua aceleração, que no nosso caso é nula, porque o bloco está em repouso. Essa força resultante é nula? É, professor, olha só, o bloco não está acelerado nem para cima nem para baixo, certo? Certo. Isso significa que a normal mais o peso é igual a zero. Ah, mas sobrou a tensão. Então, a tensão teria que ser igual a zero. Mas ela não pode ser zero, né? Não. Então, eu errei alguma coisa. Está faltando colocar alguma força. É a força de atrito? É. Professor, como eu não entendo nada de força de atrito, eu sempre esqueço dela. Me explica? Te explico. Vamos fazer uma experiência. Vamos passar um pouco dessa cola nas nossas mãos para você entender melhor a força de atrito. Quero que você coloque a sua mão sobre a minha e deixe seu braço solto. E me diga, o que minha mão está fazendo com a sua? Ela está empurrando a minha mão para cima, com a normal. Certo. Agora eu quero que você tente deslizar devagar sua mão na minha direção, aproximando-a de mim. E me diga o que você sente. Eu sinto a sua mão empurrando a minha na minha direção, para cá. Agora faça o contrário. Puxe sua mão para perto de você. Agora eu sinto a sua mão puxando a minha para o seu lado. E o que você pode concluir disso tudo? Que como a minha mão está grudada na sua, a sua mão vai tentar resistir sempre que eu movimentar a minha. Então, se a minha mão tentar ir para aí, a sua empurra a minha mão para o meu lado. Se a minha mão tentar vir para cá, a sua puxa a minha mão para o seu lado. Esses puxões e empurrões que você sentiu, Bruna, eram as forças de atrito atuando na superfície da sua mão. As forças de atrito tentaram evitar o deslizamento relativo entre as superfícies das nossas mãos. E a força de atrito é sempre horizontal? Não, nem sempre ela é horizontal. Olha só, vamos mudar a nossa posição. Agora eu vou tentar deslizar minha mão para cima, pressionando-a contra a sua. E você me diga o que sente. Eu sinto a sua mão puxando a minha para cima e empurrando-a para o meu lado. Ah, entendi. Esse puxão para cima é força de atrito. E o empurrão para o lado é a normal. É isso aí. E nesse caso, então, a força de atrito é vertical e a normal é horizontal. E eu achava que a normal fosse sempre vertical e a força de atrito sempre horizontal. Não, nem sempre. Por definição, a força de atrito é paralela à superfície e a normal é perpendicular. Como nesse caso a superfície é vertical, a força de atrito também é vertical e a normal é horizontal. Mas vamos voltar à posição anterior para continuar o nosso experimento. Bruna, o que muda se você empurrar sua mão com uma força maior? Eu ainda sinto a força de atrito,
só que mais fraca. Mas, professor, eu não entendo uma coisa. Se não tem cola entre a superfície do plano e do bloco, como é que elas estão grudadas? Porque em nível microscópico, existem forças interatômicas fortes nos pontos onde as superfícies se tocam. Nesses pontos, se formam pequenas soldas que atuam como se fosse cola. Quando nós tentamos romper essas soldas e não conseguimos, aparece uma força. Essa é a força de atrito estática. Quando essas soldas se rompem e uma superfície desliza sobre a outra, ainda existe uma força. Mas essa é a força de atrito cinética. Essa cola está te incomodando, né? Vamos lavar as mãos antes de continuar? As forças de atrito tentam evitar o deslizamento relativo entre as superfícies e são sempre paralelas a elas. Quando a superfície é horizontal, a força de atrito é horizontal e a normal é vertical. Quando a superfície é vertical, a força de atrito é vertical e a normal é horizontal. Bruna, agora desenhe no quadro a força de atrito sobre o bloco. Bom, como o fio puxa o bloco para lá, a superfície do plano exerce uma força que empurra o bloco para cá. Essa força é a força de atrito. Professor, é a força de atrito que anula a tensão? É. E qual o módulo da força de atrito? O módulo da força de atrito estática é igual ao μ estático vezes a normal. Como no nosso caso o módulo da normal é igual ao módulo do peso, a força de atrito estático vai ser igual a μ estático vezes a massa do bloco vezes a aceleração da gravidade. Isso que você escreveu está correto? Tá. Qual o módulo da força de atrito nesse caso? Nulo. E o que você escreveu? Não é nulo. Tem alguma coisa errada, né? Ah, lembrei! Essa expressão só é válida quando o bloco está sendo puxado ou empurrado. Não é bem assim. Olha agora. Vou começar a colocar anéis aqui para aumentar o peso do suporte. Você tem alguma ideia do que vai acontecer? O módulo da tensão vai aumentar. E o módulo da força de atrito também aumenta? Bom, para o bloco permanecer em repouso, o módulo da força de atrito tem que ser igual ao módulo da tensão. Então, o módulo da força de atrito tem que aumentar. E pela sua expressão, o módulo da força de atrito muda? Não, ele é constante. Então, como é que eu faço para descobrir o módulo da força de atrito? Aplique a segunda lei de Newton ao bloco. A força resultante, que é a normal mais o peso mais a tensão mais a força de atrito estática, vai ser igual à massa do bloco vezes a sua aceleração, que nesse caso é nula porque o bloco está em repouso. A normal anula o peso. Então, a tensão mais a força de atrito estática vai ser igual a zero. Logo, a força de atrito estática vai ser igual a menos a tensão. A relação que você escreveu descreve corretamente o vetor força de atrito? Sim, porque a força de atrito estático tem o mesmo módulo e a mesma direção que a tensão, e o sentido contrário a ela. Certo. Se o fio não está esticado, a tensão é nula e não existe força de atrito. Quando o fio é esticado e o bloco permanece em repouso, a força de atrito é igual a menos a tensão. Logo, se o módulo da tensão aumenta, o módulo da força de atrito também aumenta. Mas, Bruna, essa expressão vale sempre? Acho que sim. Não, não vale. Observe e explique. O bloco se movimentou. Ah, lembrei! É o módulo da força de atrito máxima, que é μ estático vezes a normal. E ele assume esse valor quando o bloco está no limite de iniciar o seu deslocamento. A partir daí, se o módulo da tensão aumenta e o módulo da força de atrito, que já é máximo, não tem mais como aumentar, o módulo da tensão fica maior do que o módulo da força de atrito e o bloco inicia o seu deslocamento. É.
Mas qual o módulo da força de atrito quando o bloco já está deslizando? Você está falando da força de atrito cinética. Sim, O módulo da força de atrito cinética é igual ao μ cinético vezes a normal. E no nosso caso, é igual a μ cinético vezes a massa do bloco vezes a aceleração da gravidade. E esse módulo é constante? sim. O módulo da força de atrito cinética não aumenta se a tensão aumentar, mas represente a força de atrito cinética vetorialmente. A força de atrito cinética vai ser igual a menos o μ cinético vezes a normal. Bruna, a partir dessa fórmula, qual seria a direção da força de atrito cinética? Mesma que a normal. Não, né? Então como é que eu represento vetorialmente essa força? Desenhe um eixo paralelo ao plano e utilize o vetor unitário associado a esse eixo para expressar a força de atrito cinética. Eu vou chamar de eixo OX, o eixo paralelo ao plano, e vou trabalhar com o vetor unitário I. Então, a força de atrito cinética, ela vai ter a mesma direção que o unitário I, o módulo igual a μ cinético vezes a normal e o sentido oposto ao do unitário I. Isso mesmo. Por hoje chega, né? Chega. As forças não desprezíveis que atuam no bloco são o peso, a normal, a tensão e a força de atrito. Quando o bloco está em repouso, a força de atrito estática é menos a tensão, quer dizer, tem a mesma direção e o mesmo módulo, mas sentido contrário a ela. O bloco permanece em repouso enquanto o módulo da tensão for menor ou igual ao módulo da força de atrito máxima. Quando o módulo da tensão ultrapassa o valor do módulo da força de atrito máxima, o bloco começa a deslizar e aparece a força de atrito cinética. O módulo da força de atrito cinética é constante e igual ao produto do coeficiente de atrito cinético pelo módulo da normal.